Graças a paz, igreja. Bom dia. Como está essa manhã cheia do Espírito Santo aí na sua casa? Ah, como é gostoso servir um Deus tão fantástico. E nessa manhã nós levantamos para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Então eu quero te pedir essa manhã para você se preparar para viver o melhor culto da sua vida. Porque onde há o Espírito de Deus, a liberdade para sentir, a liberdade para voar nas asas da revelação do Espírito Santo de Deus. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo em nosso meio. E Jesus, nós queremos levantar um altar de gratidão a Ti, um altar de louvor ao Rei que vive para sempre. Jesus, o autor, consumador da nossa fé. Prepare a sua casa para esse ambiente de glória. Prepare a sua casa para esse ambiente de adoração, porque nós vamos entronizar o Senhor na beleza da sua santidade. Oh Espírito Santo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo. E tudo que há em nós, tudo que há em nós está pronto para Te adorar. Cantemos. Te entronizamos, Jesus. Declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós. Estás conosco, Senhor. Te exaltamos com louvor. Jesus, Jesus, te entronizamos o Rei que vive. Declaramos que és Rei, que és Rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvor. E a Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. A Ti, Jesus, fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar, Espírito Santo, nas nossas vidas. Toma o Teu lugar, Espírito Santo, nas nossas casas. Toma o Teu lugar, Espírito Santo, em nós. E tudo que há em nós, tudo que há em nós é do Senhor. Toma o Teu lugar na nossa vida. Toma o Teu lugar, Pai, nas nossas finanças. Toma o Teu lugar, Pai, nesse culto. Toma o Teu lugar, o lugar que é só do Senhor. E não há outro Deus como o nosso Deus, aonde entregamos tudo que há em nós. Oh Jesus, Jesus, como Te amamos. Cantemos novamente. Jesus, Te entronizamos. Vamos declarar juntos que és Rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. A Ti fazemos um trono de louvor. A Ti, Jesus, a Ti fazemos um trono de louvores. A Ti fazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar.
faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta a sua presença em nós, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo do santo, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo do santo, não sei mais viver. Quem já pisou no santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, Clamar, clamar. pela A glória, glória, a glória de Deus. Quem já pisou? quem já pisou No santo, no santo, em outro lugar, lugar, não sabe, não sabe. viver. Nunca mais. E onde estiver, oh Jesus, Clamar pela glória, porque a glória vem de Deus. Obrigado. Glória, 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 Aleluia, Jesus. glória, 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 Cante glória ao Rei digno. glória, 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 glória. Quem já pisou No santo do santo, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Cante isso. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, A glória de A glória de Deus. Aplauda o Senhor aí da sua casa, em nome de Jesus.
Bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, neste dia maravilhoso que o Senhor preparou para cada um de nós. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo ao Senhor por você estar junto comigo nesta obra maravilhosa que é a obra de Cristo na terra. E é sobre esse Cristo maravilhoso que eu quero falar nesta manhã. Sobre esse Senhor dos Senhores, esse Rei dos Reis, esse soberano Senhor que nunca perdeu nada da história e que nunca perdeu o controle de nada da nossa vida, da minha vida e da sua vida. Eu gostaria que, se você ainda não mandou esse link para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu colega, para os seus pais, para os seus amigos, envie agora esse link para que outras pessoas sejam alcançadas por esta mesma palavra que você e eu vamos meditar nesta manhã. E pegue já a sua Bíblia, pegue também o seu caderno de anotação ou o seu smartphone, onde você vai anotar aquilo que Deus há de falar ao nosso coração nesta manhã. Antes disso, eu quero orar com você. Vamos fazer isso? Obrigado, Pai, por esta manhã tão maravilhosa. Obrigado por esses amigos e amigas que me ouvem nesta manhã. Que o teu favor os alcance, que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor alcance cada casa e cada família. Eu oro, Senhor, abençoando os meus irmãos, liberando-os, ó Pai, no mundo espiritual, para que eles recebam tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores. Amém. Aleluia. Abra comigo a palavra de Deus em Marcos, capítulo 4. E eu fiz algumas anotações aqui e eu vou lendo enquanto eu vou meditando com você, para que eu não perca nada do que eu anotei, porque eu acho que é muito importante aquilo que vai ser falado hoje. Marcos, capítulo 4, verso 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos seus discípulos: Passemos à outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como ele estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos que o seguiam pelo caminho. Verso 37. E levantando-se lá no meio, do mar, levantando-se um grande temporal, uma grande tempestade de vento, e subiam as ondas para cima do barco, de maneira que já se enchia de água aquele barco. E ele, Jesus, estava na popa, dormindo sobre o seu travesseiro. E despertaram-no, dizendo-lhe: Acorda, mestre, não te importa que pereçamos? E ele então, Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E Jesus, olhando para os discípulos, disse: Por que são tão tímidos? Porque ainda não tendes fé? Por quê? E sentiram um grande temor naquele momento, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, que palavra linda. Eu queria convidar você a atravessar nesse momento o mar da Galileia comigo. Que nós entrássemos nesse mesmo barco que Jesus e os discípulos, como nós lemos aqui, narrado por Marcos, que nós entrássemos nesse barco e atravessássemos esse mesmo mar da Galileia junto com os discípulos e junto com Jesus. Entremos no barco agora. Imagina, nós estamos remando com direção ao mar, porque a proposta de Cristo era: passemos para a outra margem. Jesus havia dado uma direção, uma palavra. Olha, nós passaremos para o outro lado. E então eles entraram no barco e Jesus deitou na popa do barco, com o travesseirinho ali deitado, dormiu. Imagina a cena, irmãos. De repente o vento começou a bater, aquele barco começou a balançar. Quem já esteve no mar sabe como o mar é, né? O mar é um negócio doido, ninguém brinca com o mar, né?
O mar começou a balançar, os ventos começaram a bater e eles ficaram desesperados. Enquanto isso, no mar revolto, aquele negócio doido balançando, os ventos batendo, as ondas batendo no mar, a água entrando para dentro do barco. Como Jesus estava? Dormindo. Jesus estava dormindo. Imagina a cena. Jesus dormindo em meio à tempestade. Eles ficaram desesperados, então começaram a gritar e tocar em Jesus: acorda, acorda, você não se importa que nós pereçamos, você não se importa o que está acontecendo aqui. Então Jesus acorda e se levanta e ele olha para o mar e diz: aquieta-te, mar. E o mar para imediatamente, os ventos também se acalmam e tudo volta à paz, tudo volta à tranquilidade. E aí ele olha para os discípulos e diz o quê? Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não têm fé? Por que vocês não têm fé? Por que vocês estão tão intimidados com isso? E aí naquele momento, eles olham para dentro deles, aqueles discípulos, e perguntam: quem é esse? Quem é esse? Que até o mar, até os ventos lhe obedecem. Que texto maravilhoso. Que palavra gloriosa, meus irmãos. E eu queria tirar algumas lições a respeito desse texto com você nesta manhã. Nos atentando para o seguinte. Eu creio que Cristo, quando colocou aqueles homens no barco, e o tema de hoje é as tempestades da vida. Quando Cristo colocou aqueles homens dentro daquele barco, Cristo tinha em mente que ali estava um cenário perfeito para ele se revelar, para ele mostrar aos seus discípulos a sua grandiosidade, o seu poderio, o seu senhorio sobre todas as coisas, não só sobre as doenças, porque eles já tinham visto, os discípulos já tinham visto Cristo curando as pessoas, eles já tinham presenciado ali grandes milagres, mas eles ainda não tinham visto o Senhor controlando tudo que estava ao seu redor, inclusive o mar e os ventos. E eu creio, e você também, ao nós lermos esse texto, eu creio que Deus quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar a entendermos a razão pelo qual passamos por tempestades. A razão pelo qual a vida nos proporciona situações que às vezes nós não esperamos. Tempestades essas que chegam também à nossa vida e que a gente fica falando: puxa, por que eu estou vivendo isso? O que é que está acontecendo? E talvez você nesta manhã, nesse dia, esteja passando por muitas tempestades. Talvez na sua vida financeira, talvez na sua saúde, na sua área emocional, talvez nos seus relacionamentos, né? Outros estão sendo inundados nesse exato momento na área dos relacionamentos. Estão vivendo uma turbulência na casa, na família, né? Tendo em vista que nós estamos em casa agora com os nossos filhos e talvez alguns pais, por conta da loucura do dia a dia, não sabiam exatamente como os filhos eram. Já tinham perdido de vista, né? Como era estar com os filhos, como é educar os filhos, como é ensinar, como é tratar os assuntos, como é corrigir, né, as rotas, as atitudes que eles têm tomado. Isso não tem sido só um privilégio de poucos, não. Todas as famílias estão experimentando a mesma coisa. E eu tenho certeza, meus irmãos, eu quero dizer para você que esse Deus que tem poder sobre as tempestades, é este Deus que tem poder sobre a sua vida e que tem poder sobre a minha vida, tem poder sobre a nossa história. E por mais que as águas estejam batendo na sua vida, por mais que as águas estejam batendo no seu barco, que mais que o barco da sua vida esteja balançando, creia numa coisa: o Senhor continua no barco e Ele está cuidando de você. E eu queria ver alguns princípios com você aqui muito importantes com relação a toda essa tempestade que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? Tempestade na área financeira, agora na área política também, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo e às vezes a gente para pensar e vem aqueles pensamentos: será que Deus não está vendo isso? Será que o Senhor não está percebendo tudo isso que está acontecendo? Será que Ele não está ouvindo as orações? Será que Ele está alheio a tudo que está acontecendo nesse mundo? Vamos entender um pouquinho
E para nós entendermos, eu queria dizer para você que Cristo se importa com você. E Ele não quer que você se afogue em meio a todas essas tempestades. Ele não quer que você morra em meio a tantas dificuldades, a tantas tempestades. Mas nós temos que nos atentar a alguns pontos importantes. O primeiro ponto importante é que as tempestades são inevitáveis. Elas são inevitáveis. Elas simplesmente virão em algum momento da sua vida. Elas aparecerão. E olha, queridos, não é privilégio de poucos, não. Isso é todos nós. Todos nós passaremos por tempestades em algum momento da nossa vida. Todos nós passaremos por dificuldades financeiras em algum momento da nossa vida. Todos nós passaremos por dificuldade na área da saúde em algum momento da nossa vida. Todos nós passaremos por dificuldade nos relacionamentos em alguma hora da nossa vida, em algum momento dela. Ninguém vai passar por essa vida com nuvens brancas, dormindo no palácio do repouso. Ninguém, todos nós vamos enfrentar momentos difíceis. Isso é um fato, isso é um fato. Os discípulos tinham, naquele mesmo dia, visto o Mestre fazendo tantos milagres, tantas maravilhas, mas isso tudo que eles viram, não os isentou de passarem por dificuldades, de enfrentarem aquela grande tempestade. E olha só, eles amavam o Mestre. Eles entregaram tudo o que eles tinham a favor daquele Senhor, daquele Jesus. Eles abandonaram as suas histórias, abandonaram as suas carreiras, né? Abandonaram as suas profissões para seguir aquele Mestre. Eles amavam aquele Mestre. Eles eram apaixonados por Jesus. Mas isso não os isentou e nem os poupou de passar por tempestades. As aflições e as tempestades da vida, elas fazem parte de toda a jornada nossa aqui na Terra. Não se engane. Esse é o primeiro ponto. E ainda no primeiro ponto, às vezes o Senhor nos leva, inclusive. Às vezes o Senhor nos conduz às tempestades. Ele nos conduz às tempestades porque é nas tempestades que Ele trata as nossas expectativas. É na tempestade que Ele vai tratar o nosso coração. E é na tempestade que nós vamos descobrir o que realmente está lá dentro. Quais são os valores que nós temos. Quais são as bases que temos. Se estamos bem firmados, não é? Então o Senhor nos permite passar por dificuldades, não só por águas tranquilas, não só por águas tranquilas ou pastos verdejantes. O Senhor tem propósitos nas tempestades. O Senhor tem propósitos nas dificuldades. Tenha certeza disso. Em segundo lugar, as tempestades são imprevisíveis. Imprevisíveis. Elas desabam repentinamente sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as situações. E por mais que a gente pense, bom, eu tenho controle disso, eu tenho controle daquilo, eu consigo. Não adianta a gente querer prever as coisas. Por mais que queiramos prever o futuro, prever o que vai acontecer e nos prepararmos para o que vai acontecer, isso não nos isenta de passar por aquilo e sermos pegos às vezes de surpresa diante das tempestades. Não é? As pessoas querem prever o dia de amanhã. Sim. Se vão ter uma boa semana, se vão ter uma semana ruim, mas simplesmente elas aparecem. As tempestades, elas podem transformar cenários domésticos em lugares ameaçadores. Veja bem, os discípulos e o Mar da Galileia era um lugar que eles conheciam. Alguns deles eram pescadores profissionais, eles tinham habilidade com o mar, com rede, com barco. E mesmo assim, nós percebemos que no texto eles estão amedrontados, eles estão temendo de medo. Eles estão terrivelmente assustados, não é? Às vezes um telefonema que a gente recebe, às vezes uma notícia que a gente recebe, às vezes uma situação que acontece, uma palavra que saiu da nossa boca mal colocada dentro da nossa casa, né? Às vezes uma frase que a gente usou que não era para ter usado, e aquilo causou uma tempestade dentro da nossa casa. O que era um lugar seguro transformou-se numa tempestade. O que era um lugar de paz, o que deveria ser um lugar de descanso, se transformou em guerra. Você já passou por isso? Então seja bem-vindo. Todos nós passamos por isso. Todos nós enfrentamos dificuldades e não era normal para eles enfrentarem o mar, mas aquele dia
aquele dia foi um dia especial. Terceiro ponto, meus irmãos, importante, que tem a ver com as tempestades da vida. As tempestades, elas não fazem acepção de pessoas. Elas não fazem acepção de pessoas. Elas acontecem com pessoas boas e com pessoas ruins. Acontece com pessoas crentes e com incrédulos. Acontece com pessoas educadas e com analfabetos. Acontece com pessoas ricas e pobres. Todos nós. As tempestades vêm para todos nós. Em Mateus 5,45, o Senhor diz que o sol, ele nasce para os bons e nasce para os maus. E a chuva nasce para os justos e nasce para os injustos. Ou seja, não é um privilégio de alguns. As tempestades virão para todos. Elas não fazem acepção de pessoas. Alguns imaginam que os problemas só vêm sobre a vida dos desobedientes. Mas também está desobediente, está vivendo debaixo de pecado. Isso são escolhas que as pessoas fazem, não é? E as escolhas vão trazer consequências, isso é um fato. Isso é um fato, não é? Mas, na verdade, as tempestades, as dificuldades vêm sobre todos. Vêm sobre todos. Os discípulos, eles enfrentaram a tempestade, perceba isso. Eles enfrentaram a tempestade porque eles estavam justamente obedecendo a voz de Deus. O Senhor Deus diz para eles, através de Cristo, nós vamos atravessar o mar. E o que eles fizeram? Eles bateram o pé e falaram, não vamos? Eu não quero atravessar esse mar? Não, Deus me livre, não vou atravessar. Então o que eles fizeram? Eles obedeceram. E os isentou deles passarem por dificuldades? Não, eles não foram isentados, porque eles estavam obedientes. Eles passaram por dificuldades, por tempestades. Por exemplo, Jonas desobedeceu e passou por dificuldades, passou por tempestades. Paulo, ao contrário, enfrentou tempestades justamente porque obedeceu. Então a gente precisa tirar da nossa mente, né, a imagem e a percepção de que, também aquela pessoa está vivendo aquilo por causa disso. Nós vemos vários exemplos, eu citei 3 para vocês, vários exemplos da Bíblia em que pessoas passaram por tempestade, mesmo fazendo a vontade de Deus. E mesmo tendo Deus dentro do próprio barco. Mesmo tendo Cristo dentro do barco. Perceba, eles passaram por tempestade, passaram por dificuldade, mas Jesus estava dentro do barco. E a gente pensa assim, se eu estou com Jesus, eu não vou passar dificuldade. Se eu estou com Jesus, eu não vou passar lutas. Se eu estou com Jesus, eu não vou enfrentar a doença, não vou passar pela doença, não vou passar pela dificuldade. Não. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro. Ser cristão não é viver numa estufa espiritual. Não, agora eu estou numa estufa espiritual. Não é? Jesus, quando estava no casamento, ele foi a uma festa de casamento e ele mesmo, estando lá, faltou vinho. Faltou alimento. Faltou provisão, faltou vinho. Vinho era o que deixava a festa melhor. Faltou. Jesus estava na festa, né? Um crente que anda com Jesus pode também enfrentar terríveis tempestades. Terríveis tempestades. Porém, nós vamos aprender aqui como nós vamos lidar. E essa é a questão. Como lidar com as tempestades? Como lidar com as tempestades? Como lidar com as tempestades que vêm sobre a nossa vida? Como? Nós vamos aprender aqui princípios, né? Dado essas 3 informações, eu vou dizer para você, as tempestades são inevitáveis, são imprevisíveis e são imparciais. Elas vêm para todo mundo. Mas a questão fundamental é, qual será a minha resposta em meio àquela tempestade? Como que eu vou sair dela? Como que eu vou sair de tal tempestade? Como eu vou vencer essa tempestade? Como eu sairei dela? E eu gostaria de compartilhar aqui 3 perguntas, 3 pontos que os discípulos ressaltaram naquele momento que eles enfrentaram. Que normalmente, talvez, a gente só faça no dia mal essas perguntas. Olha só, perceba comigo. Primeiro, eles disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Está lá no capítulo 4, o verso 38. Não se importa? O Senhor não se importa que nós pereçamos, que a gente morra? Essa foi a primeira questão que eles levantaram em meio àquela tempestade. Simplesmente não entendemos
não entendemos a tranquilidade de Jesus no meio das nossas tempestades. É ou não é verdade? Não sei você, mas eu às vezes fico perguntando, puxa vida, será que ele não está vendo? Não é? Às vezes a gente não entende. Por que Jesus está dormindo? A gente está passando uma tribulação danada, não é? Muitos estão passando dificuldades tremendas e a gente fica perguntando, por que Jesus não acorda? Parece que ele está dormindo, não é? Você já passou por isso? Você já teve a impressão que o Senhor abandonou você? Você já teve a impressão que as suas orações pareciam não estar sendo ouvidas? Você já teve a impressão que ele se esqueceu de você? Eu acredito que já. E o maior drama daqueles discípulos não foi a tempestade, mas o fato de que Jesus estava dormindo durante aquela tempestade. A maior questão no coração deles era como assim? Ele não se importa com a gente. Ele não está preocupado com as nossas vidas. Ele não está nem aí com a minha vida. Ele não está nem aí com a minha história, não é? E na hora que eu mais preciso, Jesus está dormindo. Jesus está dormindo. Eu quero dizer para você, no meio da tempestade, algumas vezes, nós temos a sensação de que Deus está dormindo. E equivocadamente pensamos que Ele não está atento às nossas lutas. E isso gera uma grande angústia dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. E por causa disso, os discípulos também pressionaram Jesus e questionaram, não te importa, Senhor, que nós pereçamos? Esta pergunta dos discípulos se parece mais com uma crítica do que com um pedido de ajuda. E muitas vezes a gente entra pelo mesmo caminho. Quando a gente vê que Jesus parece que está dormindo no nosso barco, no meio da tempestade, sabe o que a gente faz? Em vez de a gente orar a Deus com fé, em vez de a gente declarar a vitória do Senhor sobre aquela situação, a gente diz o quê? O Senhor não se importa comigo, e a gente reclama. A gente abre a boca para reclamar, para murmurar. A gente abre a boca para murmurar. E sabe o que acontece com isso? Em vez da gente depositar então a nossa ansiedade aos pés daquele que tem poder de acalmar o mar, não, a gente abre a boca para reclamar. Reclamar. Para murmurar, para dizer, ele não se importa. Ele não está nem aí com a minha história. Ele não está nem aí com a minha vida. O diabo, meus irmãos, ele procura colocar na nossa mente a ideia de que o Senhor não se importa. Entenda isso. A estratégia de Satanás para as vidas daqueles que estão passando por tempestades. A estratégia número 1 dele é colocar no nosso coração, Deus não se importa com você. Ele não está nem aí com a sua história. Ele não está nem aí com o seu problema. O problema seu é seu, cada um com o seu problema. E por isso que a pergunta é também um grito de pânico. E o perigo maior é que enfrentaram, não era a fúria dos ventos ao redor, mas a incredulidade que havia dentro do coração deles. Que é o que Cristo questionou, não é? Que é o que o Senhor questionou. Por que vocês não têm fé? Então o que foi questionado e o que o diabo questiona dentro da gente é, você não tem fé. Tá vendo? A sua fé não tem poder. Tá vendo? Esse Deus não se importa com você, ainda que você faça tanta coisa, ainda que você sirva o Senhor, ainda que você faça a vontade de Deus, Ele não se importa com você, você está vivendo isso. E Ele joga na nossa cara. E nós somos tentados a pensar que o Senhor não se importa com a nossa dor, não se importa com o nosso sofrimento. Mas isso é mentira. Nós precisamos sempre nos lembrar que há um Deus que a Bíblia diz em Isaías 64:4, que trabalha por aqueles que nele esperam. Este Deus que nós servimos, este Deus que você serve, Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Quando Ele permite uma tempestade, quando Ele permite uma dificuldade, é porque Ele quer nos levar a um outro nível de fé. Ele quer nos levar a um outro nível de experiência. Ele quer liberar sobre nós uma fé ainda maior, uma confiança ainda maior, uma certeza ainda maior. Então creia, essa tempestade, essa dificuldade que você está vivendo, ela para que você cresça, para que você suba mais um degrau, para que você cresça naquilo que o Senhor tem para você, para que o Senhor possa dar ainda mais dele sobre a sua vida, ainda mais projetos e sonhos que Ele tem a teu respeito, que Ele possa ainda liberar aquilo que Ele não liberou. Porque
Cristo está trabalhando no seu coração e no meu coração. E no meio da tempestade, as pessoas sempre perguntam: o que é que eu fiz de errado? O que é que eu fiz de errado? Não é assim? Aonde está a brecha na minha vida? Por que que eu tenho que passar por isso? Os discípulos entraram no barco porque Jesus havia dado uma ordem. E assim foi. Enfrentaram a tempestade, mesmo obedecendo a Cristo. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda enfrentaram ventos contrários. Eles estavam onde Jesus os mandou estar, fazendo o que Jesus os mandou fazer, indo para onde Jesus os mandou ir, e mesmo assim eles enfrentaram uma grande luta, uma grande tempestade, mesmo obedecendo a Jesus. Que isso fique claro, meus irmãos, para o nosso coração. As tempestades não vêm para nos matar. As tempestades não vêm para nos paralisar. Pelo contrário, as tempestades vêm para nos impulsionar. As tempestades vêm para nos jogar para cima. As tempestades vêm para tratar o nosso coração, para curar áreas da nossa vida que precisam ser curadas, por mais que a gente não entenda. Por mais que a gente não entenda. Jonas enfrentou uma tempestade porque desobedeceu a Deus, e os discípulos porque obedeceram a Deus. E você? Você tem enfrentado tempestades pelo fato de andar com Deus? De obedecer os mandamentos do Senhor Jesus? Ou você tem sofrido tribulações por causa da sua infidelidade a Deus? Há momentos, irmãos, que nós sofremos não por estarmos na contramão, mas por andarmos no caminho direito. O mundo odiou a Cristo e também pode odiar a cada um de nós. Seremos perseguidos porque vivemos na luz. Sabia disso? Sabia disso? Creia nisso. Deus está no controle de tudo. Ele nunca perdeu a história. Ele nunca perdeu o controle da história. Ele nunca perdeu nada da sua história. Creia nisso. Segundo ponto importante. O primeiro ponto é que a pergunta foi, né? Não importa o que pereçamos. A segunda pergunta é: por que vocês estão tímidos? Foi assim que Jesus disse, né? Por que vocês não têm fé? Capítulo 4, verso 40. Por que vocês não têm fé? Essa foi a segunda pergunta no meio da tempestade. Foi o Senhor quem perguntou aos discípulos: por que vocês não têm fé? Essa pergunta do Senhor não era meramente uma retórica. Não era uma pergunta sem resposta. O Senhor queria lhes mostrar que eles não precisavam temer coisa alguma, pois havia muitas razões para que eles crescem e para que eles descansassem. Pergunto para você: olha para a tua vida, olha para a tua história, olha até onde você chegou, olha o que Deus já fez. Será que você não tem motivos para continuar crendo nele? Será que você não tem motivos para continuar acreditando que Ele é Deus Todo-Poderoso, que Ele é Senhor dos Senhores, que Ele é Senhor da tempestade? E Ele te pergunta nessa manhã: por que está lhe faltando fé? Por que você está tão tímido na sua fé? Por que a sua fé está tão pequena? Não é? Então, em primeiro lugar, dentro dessa pergunta, eles deveriam crer na palavra de Deus. O Senhor havia dito: passamos para a outra margem, vamos passar para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Não tenha medo, não tenha medo. O Senhor disse que Ele te levaria a pastos verdejantes e águas tranquilas. Só que Ele não disse que você não ia ter aflições. Ele não disse que você não passaria dificuldades. Não é? O Senhor já havia determinado que eles haveriam de passar para o outro lado. Agora preste atenção. A nossa fé é sempre baseada na palavra de Deus. Ela tem que ser sempre baseada. E no meio das tempestades, nós só podemos vencer o medo e o pânico se nós tivermos clareza a respeito da palavra de Deus, das promessas de Deus. Não adianta ficarmos só declarando, se nós não crermos verdadeiramente naquela palavra que estamos declarando. Os discípulos deveriam se lembrar de que quando o Senhor fala, Ele cumpre com aquilo que fala. Quando Ele fala, Ele cumpre. E aquilo que Ele falou, Ele iria cumprir.
Podem passar, diz a palavra dele, céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele não é homem para mentir, ele é a própria verdade, ele é a própria palavra, ele é a própria vida, ele é o próprio Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o mesmo que está com você, o mesmo que está com a sua casa, o mesmo que está no barco que você está. Entende? Ele não mentiu e nunca vai mentir. Os discípulos tinham ouvido que o Senhor dizer, portanto, o destino deles era onde? A outra margem, e não a morte. A gente pensa que é o fim, não é? Às vezes a gente está passando por dificuldades que a gente fala assim, não há saída, não há solução, mas o Senhor tem promessas para você. Eu tenho certeza disso. Você tem muitas promessas guardadas no seu coração. Você tem muitas palavras que Deus te deu. São elas que você precisa colocar, trazer à memória. São elas que você precisa trazer, porque o diabo é sujo, ele vai trabalhar na mente. Ele vai jogar na sua mente, tá vendo? Você não tem valor. Tá vendo? Todas as promessas são mentirosas. Tá vendo? Sua vida vai acabar agora. Tá vendo? A sua família vai acabar agora. O que você vai fazer da sua vida daqui para frente? Não creia em nenhuma palavra do diabo, creia nas promessas de Deus, creia nas promessas do Senhor, aquelas que Ele já liberou sobre a sua vida. Jesus não disse que a viagem ia ser calma, não, e que nem ia ser fácil, mas Ele garantiu que eles iam chegar ao destino. Entende? A palavra de Deus não promete que nós teremos uma vida sem luta e nem sem tempestades, mas ela promete que a nossa vida será uma vida de vitória em meio à luta. Ela será uma vida de vitória em meio a conquistas. Ela será, em meio a dificuldades. Ela será uma vida de conquista em meio a dificuldades, irmãos. É assim que vivemos. E em segundo lugar, dentro dessa pergunta, eles deveriam crer na presença de Jesus, não só na palavra, não só naquilo que eles já tinham visto, mas também Jesus estava no barco. Havia uma tempestade, mas o Senhor estava com eles no barco. As circunstâncias não são maiores do que o Deus que eu e você servimos. Nós não estamos navegando num barco sozinho. Nós não estamos sozinhos no barco. O Senhor está conosco. O Senhor está com você nesse barco. O Senhor está com você nessa tempestade. O Senhor está com você enquanto o barco balança, enquanto os ventos estão batendo, enquanto as águas estão entrando. O Senhor dos Senhores está na tua casa, está na tua vida, está no teu coração. Creia nisso, creia fielmente a palavra de Deus. Não duvide. Experimentar a presença do Senhor nos livra do medo. Perceba, Davi disse que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Salmo 23, 4. Porque o Senhor está comigo. Uau! Ele não temia mal algum no meio do vale da sombra e da morte? Não é porque o vale da sombra da morte era algo maravilhoso. Não era porque o vale da sombra e da morte era um lugar maravilhoso. Não, ele não temeria mal algum, porque o Senhor estava com ele. Entende? Porque o Todo-Poderoso estava com ele. O Senhor do Senhor estava com ele. A presença, ele dizia, tu estás comigo, o salmista diz, tu estás comigo. E ele deve ser o seu grito no meio da tempestade. O mesmo grito é, tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo, Senhor. Eu sei que eu não estou sozinho nessa situação. Eu sei que eu não estou sozinho nesse barco. Eu sei que o Senhor está comigo. Coloque para fora isso agora. Diga, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Tu estás comigo, Senhor. Eu sei que Tu estás comigo, Pai. Eu sei que a Tua mão me protege. Eu sei que a Tua mão me guarda. Eu sei que Tu estás guiando os meus passos. O Senhor havia dito que aonde eles estivessem, o Senhor estava com eles. Mateus 18, 20. Onde vocês estiverem em meu nome, eu estarei reunidos. Onde vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com vocês. E Ele disse em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco todos os dias, também nos dias da tempestade. Em terceiro lugar, dentro desta palavra, perceba, o Rei do céu e da terra está no mesmo barco que você. Por isso o barco não vai afundar. Perceba, o terceiro princípio é que eles deveriam crer na paz
de Jesus. Ora, o Senhor estava dormindo. Enquanto a tempestade rugia com toda a sua fúria, o Senhor Jesus estava dormindo, e não estava dormindo um soninho, não era um cochilinho, não. Era um sono profundo. Ele estava dormindo um sono profundo. Sabe por quê? Porque Jesus sabia que a tempestade viria e mesmo assim foi dormir. Sabe por que ele fez isso? Por quê? Porque os discípulos deveriam saber a mesma coisa, que o Senhor não os abandonaria no meio da tempestade. Mas ele estava demonstrando como devemos lidar com a tempestade diante de nós. Então qual que é a lição que eu tiro aqui, irmãos? No meio da tempestade, eu tenho que descansar. Hã? Pastor, o quê? Você está falando que você tem que descansar no meio da tempestade? Meu irmão, você sabe o Deus que você serve, não sabe? Você sabe o Senhor dos Senhores que está no seu barco, não sabe? Você sabe o tamanho da grandeza, o tamanho do poder, o tamanho da glória que Ele tem, não sabe? Então descansa no Senhor. Cuidado com o seu coração no tempo da tempestade. Cuidado com o seu coração. Descansa nele, creia nele, espere nele, confie nele. Tome atitudes, claro, tome atitudes. Mude de postura, vá lutar pelos seus interesses, vai lutar pelos seus sonhos. Claro, isso tudo tem que ser feito. Não adianta ficar lá com o braço cruzado esperando que as coisas vão acontecer. Nada disso, eu preciso fazer a minha parte. Mas eu preciso crer que Deus está comigo. Eu preciso crer que o barco vai balançar, que o barco vai entrar água, que os ventos vão bater, que as ondas vão assustar. Mas o barco não vai afundar, porque o Senhor dos Senhores está comigo naquele barco. Quarto ponto. Dentro da segunda pergunta, por que não tendes fé? Quarto ponto. Em quarto lugar, eles deveriam crer no poder de Jesus. O Senhor tem toda a autoridade no céu e na terra. Ele mesmo disse que antes de Abraão, ele era o eu sou. Eu sou. Ele é o Criador do vento e do mar. Ele é o Criador de todas as coisas. Nada pode estar fora do controle das suas poderosas mãos. Nada pode permitir, nada pode acontecer sem que Ele permita. Ele tem todo o poder, Ele tem todo o governo, Ele tem tudo nas tuas mãos. Pode estar trovejando e ventando lá fora, mas dentro de nós deve reinar a paz e a presença do Senhor Jesus. Dentro de nós deve reinar a paz, dentro de nós deve reinar a presença, deve reinar a alegria do Senhor Jesus. Por isso que os cristãos, eles estão passando por dificuldades e lutas, mas eles estão com um sorriso no rosto. Eles estão com fé, eles estão determinados nas suas convicções em Cristo. Eles estão determinados em suas convicções em Cristo. Em último lugar, eu creio que quando o Senhor acalmou aquela tempestade, Ele estava mostrando aos seus discípulos que eles já tinham autoridade sobre demônios. Viu, meus irmãos? Tem tempestades que são demônios, fruto das nossas escolhas. Fruto das nossas escolhas. Demônios que têm manifestado. A palavra do Senhor que Ele usa para repreender o mar era a mesma palavra que Ele usa para repreender os demônios nos textos anteriores e no decorrer da sua palavra. Ele era como que ele estivesse dizendo aquela tempestade: seja amaldiçoada, aliás, seja amordaçada, seja agora amordaçada, seja agora amarrada. Entende? É como se estivesse amordaçando um cão raivoso, um cão bravo. Da mesma maneira Ele usa a mesma palavra, Ele usa para acalmar aquele mar. Eu tenho certeza que você já passou por dificuldades na sua vida e tempestades que você percebeu que havia algo demoníaco naquilo. Tenho certeza disso, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Tenho certeza que você já percebeu que há áreas que se levantam na sua vida e você sabe que existem demônios ali que querem paralisar, que querem travar, que querem te impedir. Você pode perceber dentro de você quando isso acontece, porque o Espírito do Senhor está dentro de você. Quando tem tempestades,
Olha, quando essas tempestades vêm, você deve proteger a sua mente, porque você vai começar a receber todo tipo de pensamento contrário. São tempestades que vêm do maligno. Como que eu sei, pastor? Como que eu sei? Você sabe, o Espírito do Senhor está dentro de você. Então, contra as tempestades, sim, nós devemos lançar a palavra de Deus, devemos agir em fé, sim, devemos nos mover no sobrenatural, sim, mas devemos também repreender se for alguma obra demoníaca. Devemos sim nos levantar. Então, se você estiver lendo essa mensagem, aliás, ouvindo essa mensagem, se você que está ouvindo essa mensagem perceber que o que está acontecendo com você, você não sabe explicar, você não deve silenciar seus lábios. Você deve abrir a sua boca e dizer: em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, tempestade. Em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo, ó mar em fúria. Eu te repreendo, ó demônio maligno que tem assolado a minha casa, que tem trazido doença para o meu lar, que tem roubado as minhas finanças, que tem tocado nos meus relacionamentos, que tem me levado a bebedeira, a pecar. Como é que eu sei que são frutos de escolhas? Se aquelas tempestades não têm me levado para o altar, se aquelas tempestades que vêm vindo não têm me levado a me dobrar diante do Senhor, com certeza elas não têm vindo do Senhor. Porque é fato, quando nós cristãos estamos debaixo de tempestades vindas pelo Senhor, permitidas pelo Senhor, a gente sabe qual o lugar que a gente tem que estar. A gente discerne no Espírito que a gente precisa orar. Se você, ao ouvir essa palavra, concluiu que alguma coisa não está legal, é momento de você se levantar. É momento de você se levantar. Existem forças contrárias que querem destruir. São forças demoníacas que querem travar a sua vida. Eu quero dizer para você, nós vamos orar aqui no final dessa ministração sobre esse assunto. Eu quero orar com você. O último ponto. Esta terceira pergunta. Quem é este que o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este que o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse que tem poder sobre todas as coisas? Capítulo 4, verso 41. Essa foi a pergunta que todos fizeram. Este milagre do Senhor foi completamente diferente de todos os outros milagres que os discípulos já tinham presenciado. Aqui o Senhor demonstrou claramente que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, incluindo o vento e o mar. E somente no meio da tempestade que podemos conhecer quem de fato é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, aquele que trava toda a tempestade, aquele que trava todo o mar, aquele que trava tudo aquilo que pode destruir. Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. É em momentos de crise, meus irmãos, que nós realmente compreendemos quem é Jesus. É em momentos de crise que você e eu vamos colocar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, que você terá maior compreensão de si mesmo e uma relação ainda mais profunda com esse Deus, e um novo amor ainda maior por esse Deus, porque Ele vai tirar você da escuridão e vai colocar você na profundidade do amor dEle. Ele vai tirar você das trevas e vai trazer você para a luz. Jesus está nos dizendo que nós devemos viver pela fé e não pelo medo. Jesus queria demonstrar àqueles discípulos que eles não precisavam temer coisa alguma. O Senhor estava com eles. O Senhor estava com eles. A pergunta dos discípulos que eles fizeram foi esse: quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é ele? Ele é o Filho do homem. Ele está dormindo no barco no meio da tempestade. Quem é ele? Ele é o Verbo que se fez carne. Quem é ele? Ele é o Deus que se fez homem. Quem é ele? Ele é aquele que veio do céu para conter a terra. Quem é ele? Ele é aquele que foi
enfaixado em panos e colocado dentro de uma tumba, mas ao terceiro dia ele venceu a morte e ele ressuscitou. Quem é ele? Ele é o Filho de Deus, é aquele que se levanta e repreende o mar, que repreende o vento. Toda a natureza foi feita por ele e tudo está debaixo da autoridade dele. Quem é ele? Ele é o verdadeiro Deus que subjuga todas as obras do inferno e manifesta a realidade dos céus na terra. Quem é ele? Quem é este Deus que você serve? Será que ele é pequeno? Quem é ele? Eu vou dizer para você quem ele é. Ele é o Senhor Jesus, o Salvador, que liberta a sua vida para que você possa experimentar a autoridade dele sobre você. Ele é o Cristo que ressurgiu e que veio habitar em nós para viver através de nós. Ele é o Senhor sobre todas as circunstâncias. Ele é o soberano sobre toda a criação. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. E no meio da tempestade que você pode estar experimentando, eu creio, tenho certeza que você experimentará o milagre, porque Ele está vivo e a presença dEle, a vida dEle, a glória dEle, o poder dEle está no barco com você. Ele está com você. Não tema os ventos, não tema o mal, nem o mar e nem a morte, pois o Senhor é o Senhor da vida, é o Senhor da história, é o Senhor que tem controle, e Ele repreenderá os ventos e os mares, e você se levantará salvo pelo poder e a glória do Senhor. Simplesmente creia, simplesmente creia. A tempestade pode vir, mas Ele é aquele que acalma toda a tempestade. E este que acalma toda a tempestade está no seu barco agora. Ele está na sua casa agora. Ele está na sua família agora. Ele está aí do seu ladinho agora. Ele está com você nesse exato momento. Ele está com você agora nesse exato momento. Ele, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo que deu ordem a todas as coisas para que elas existissem, o Verbo que moveu-se na terra sem forma e vazia, mudou todas as coisas. O Senhor dos Senhores, Ele está aqui, Ele está com você aí onde você está. Eu quero orar com você agora. Quero orar por você que está enfrentando dificuldades nesse exato momento. Quero orar com você que está enfrentando enfermidades. Você que está enfrentando lutas no seu casamento. Você que está enfrentando dificuldades no seu lar. Talvez de drogas, talvez de bebida. Talvez que você está enfrentando tempestades financeiras agora. Tua empresa está quebrada. Teus negócios estão travados. Você não sabe o que fazer. Você tem contas para pagar, muitas coisas para resolver. Talvez você está enfrentando um adultério. Talvez você está enfrentando a rejeição. Talvez você está enfrentando uma depressão. Seja a luta que você estiver enfrentando, eu quero orar com você agora. E esse mesmo Senhor dos Senhores, esse mesmo Rei dos Reis, esse Senhor Todo-Poderoso está com você no meio dessa tempestade. Vamos orar? Vamos orar agora? Se você puder ajoelhar onde você estiver, se você puder abraçar a pessoa que está aí do seu lado, se você está com ela aí do lado, se está com alguém enfermo, se está com alguém passando dificuldade, agora é o momento de nós orarmos juntos. E nós cremos no poder de Deus. Vamos fazer isso? Paizinho querido, em nome de Jesus, oramos agora crendo no Teu poderoso poder. Da mesma forma que o Senhor manifestou, Senhor, um milagre naquele barco. O Senhor acalmou a tempestade, o Senhor acalmou os ventos, o Senhor rompeu com toda a obra das trevas ali, com toda a obra do diabo que queria matar aqueles discípulos daquele barco, Senhor. Pai querido, eu oro agora por cada casa, por cada família, eu oro agora por cada lar, Senhor, que está passando por dificuldade, Pai, o enfermo, Senhor, o doente, Senhor. Aquele que está desenganado pelos médicos, Senhor, aquele que está com câncer, aquele que está, Senhor, com dificuldade financeira, aquele que está enfrentando lutas no seu casamento, que está enfrentando luta com drogas, ó Pai, com bebida, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso.
Ah, Senhor, a oração não tem paredes, ela pode chegar até onde a minha voz chega, Senhor. Por isso eu oro, Senhor, abençoando agora essa casa, abençoando esta família, Senhor, abençoando este lar. Senhor, eu sei que muitos dos meus irmãos que estão me ouvindo, Pai, eles não estão entendendo o que está acontecendo, mas o Senhor está no barco. O Senhor continua na história. O Senhor não abandonou a história de ninguém, Pai. Obrigado, Senhor. Continua a operar os teus sinais, as tuas maravilhas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro por cada casa, por cada casamento. Que toda obra das trevas seja desfeita, todo o laço do diabo seja desfeito, toda obra de mentira seja desfeito, toda obra de Satanás seja desfeita. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada casa, cada família, cada lar agora. Eu abençoo as finanças, os negócios. Eu abençoo a casa, eu abençoo, Senhor, do maior ao menor, Senhor. Eu abençoo todos da casa. Eu abençoo aquele, Pai, que está vivendo esta luta agora, com bebidas. Ó Pai, libera ele agora. Com o teu Santo Espírito, toca ele agora. O Senhor é o Senhor onipresente. O Senhor pode estar em todos os lugares. Em todos os lugares, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, o onipresente, Senhor. Esteja agora tocando nessas vidas, esteja agora tocando nesses corações. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, Senhor. Aleluia. Receba a vida, receba a paz, receba a alegria, receba o livramento, receba o milagre, receba a cura, receba a libertação, receba a transformação. O Senhor dos Senhores está com você, Ele está no seu barco, Ele está na sua casa, Ele está na sua família, Ele está na sua vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Amo você em Cristo. E creio que esta palavra chegou até a sua casa, até a sua família. Eu creio. Se você está longe de uma igreja, se você não está ligado a nenhum corpo, faça isso logo. Volte aos caminhos do Senhor. Se ligue ao corpo de Cristo. Cristo e o corpo são um só. Não dá para separar a igreja de Cristo. A igreja e Cristo andam juntas. O corpo e o cabeça andam juntos. Não dá para separar a cabeça do corpo. O corpo e a cabeça são um só. Ele é o cabeça do corpo. Ele é o cabeça da igreja. Não dá para você viver com Cristo sem viver na igreja, conectado no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Eu queria pedir que você, por favor, enviasse esse vídeo para os seus amigos. Que outras pessoas possam ser abençoadas também com esta palavra maravilhosa desta manhã. Que Deus, o Todo-Poderoso, acalme o mar, o barco e a história da sua vida. Eu quero também pedir que você agora separe nas suas mãos os seus dízimos e as suas ofertas. Se você vai ofertar, a conta da comunidade vai aparecer aí. Se você vai dizimar, você que é da casa, você continue dizimando ao Senhor, continue na fidelidade, continue fiel àquilo que Deus colocou nas suas mãos. Eu tenho certeza que Deus está levantando agora pessoas para manter a obra dele aberta, para manter a casa dele aberta, para manter a casa do Senhor funcionando, para manter esta palavra no ar e pessoas sendo alcançadas, vidas sendo tocadas pela essa mesma palavra que você foi tocado nesta manhã. Aleluia. Separe nas suas mãos a sua oferta, o seu dízimo. Eu quero orar com você. Aleluia. Vai aparecer um QR Code aí na tela, você pode colocar o seu celular, se você tiver o leitor de QR Code, você vai ser direcionado a um site do PagSeguro, onde você pode colocar as suas informações ali, colocar o seu cartão de crédito ou débito e fazer a sua transferência e abençoar o ministério. Nós estamos sustentando muitas famílias que estão precisando, estão necessitadas de alimento. Domingo que vem nós vamos ter a ceia do Senhor. E na sexta-feira e no sábado nós teremos o drive-thru da oração e das primícias, onde nós vamos entregar as nossas primícias ao Senhor, que são os alimentos que a gente compra para abençoar famílias. Se você deseja abençoar famílias, passe lá na Comunidade da Graça, vai aparecer o endereço aí no rodapé da tela, para que você possa ir lá receber uma oração e também entregar as suas primícias, para que outras famílias sejam alcançadas, além dos seus dízimos, das suas ofertas, que nos ajudam a pagar o aluguel do prédio da igreja, que está aberto. Estamos pagando lá, meus irmãos, continua o aluguel, água, luz, telefone, os compromissos que
nós assumimos, seguro do prédio e compromisso que nós temos, né? Continuamos pagando os compromissos. Então a sua oferta, o seu dízimo é muito importante para que essa casa não feche, para que essa família não seja dispersa, não é? E que outras vidas venham fazer parte do corpo de Cristo. Eu quero também pedir que você dê o like aqui nesse vídeo e nos ajude a impulsionar esse vídeo. Quando você dá o like, quando você coloca o comentário, ali o testemunho do que foi essa palavra para você, o YouTube, ele entende que os algoritmos do YouTube entendem que essa mensagem, que esse texto, que essa palavra que foi ministrada, ela é importante. E aí ele começa a colocar no topo de busca das pessoas. As pessoas buscam aí e começa a entrar lá palavras como essa para abençoar as famílias. Então faça isso, coloque lá, clique no sininho também para que você receba, toda vez que aparecer um vídeo novo, você receba a informação e você não perca nada daquilo que Deus tem para a tua vida e para a tua casa. E eu quero pedir que você escreva os testemunhos. Coloque o testemunho aí mesmo no YouTube. Também compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram esta mensagem para que outras pessoas sejam alcançadas. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Amo você em Cristo. Logo, logo vamos estar juntos. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que você tenha um domingo maravilhoso, uma semana maravilhosa. Nos encontramos já já. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Até já. Exaltado. Ele exaltado.